Olá, visitante do canal Eletrônica Já. Para que seja feita a soldagem de um componente eletrônico em uma placa de circuito impresso, precisamos de algumas ferramentas, que são pinça. A gente precisa de pinças boas. Eu recomendo pinças odontológicas. Por quê? Porque elas são feitas de um material bom. Repara que o forço ela não dobra. Quando a pinça é boa, a gente força assim, ela não dobra. Quando a gente compra pinça, às vezes até em lojas específicas de eletrônica, eles vendem uma pinça que quando você dobra assim, ela acompanha. Ou seja, ela dobra. Ou seja, é um material que não é de qualidade. Então, comprando pinça em loja que vende material odontológico mesmo, vende material para dentista, é a melhor opção. Não são tão caras. E é uma pinça que dura bastante, ok? No caso aqui uma reta e aqui uma pinça curva. Na mesma loja, comprar também o explorador, que é essa ferramenta aqui que você vai estar usando para fazer pequenos ajustes, pequenas limpezas. No quesito limpeza, basta ter um pincel comum. Só que um pincel que a gente compra, ele é muito grande. A gente pega ele, corta e deixa só esse pedacinho aqui. Por quê? Porque aí ele fica mais rígido, fica melhor, ele trabalha melhor na parte da limpeza. Para colocar o álcool, é bom mesmo ter um dispenser, que é esse dispositivo bem aqui. Qual é a vantagem dele? Economia e a praticidade. Basta apertar aqui, ó, e o pincel já está umedecido bastante para poder fazer o serviço de limpeza. É muito prático o uso do dispenser. Precisamos também de uma lente de aumento para poder olhar como ficou o serviço. O ideal mesmo é ter também um microscópio digital, porque aí economiza a vista, e o microscópio digital a ampliação dele é maior e dá para ver com mais detalhes, ok? Tem que ter também uma laminazinha, que a gente vai estar usando principalmente para estar fazendo a limpeza dos terminais dos componentes, antes de soldar. Um pouquinho de papel toalha, algumas limpezas também. E outro item interessante, que é sempre bom ter, é um suportezinho desse aqui. Esse suportezinho que a gente encaixa a placa de circuito impresso e pode trabalhar. Tem uma boa mobilidade com ele. E é claro, tem que ter um ferro de soldar bom, com a ponta boa. Para trabalhar junto com o ferro de soldar, a esponja vegetal umedecida. Ela sempre tem que estar bem umedecida. Precisamos da solda, liga estanho chumbo 6040, com resina. Alicate de corte lateral para cortar os componentes. Um alicate bem amolado. E um alicate de bico. Para os serviços mais robustos, que a pinça não dê conta, a gente usa o alicate de bico, dobrar terminal, etc. O fundamental para uma boa soldagem é a limpeza. Tudo tem que estar perfeitamente limpo. Por exemplo, o furo na placa de circuito impresso, por onde vai passar os terminais dos componentes, precisa estar desobstruído de qualquer contaminante. Para testar isso, a gente pega um componente e antes de fazer a solda, testa ele. Passa por dentro de todos os furos onde vai ser inserido o componente. Se algum furo não permitir a passagem do componente, alguma coisa está bloqueando. E essa coisa, esse pedacinho de solda, esse contaminante precisa ser removido. A limpeza externa aqui da placa de circuito impresso, a área que vai ser soldada, essa parte de baixo que contém as ilhas e as trilhas, precisa ser limpo também. No caso a gente usa o que? Usa álcool isopropílico. Tem que ser álcool isopropílico. Por quê? Porque o álcool comum de farmácia tem água. Álcool isopropílico não tem água, ou seja, é o álcool próprio para eletrônica. É só passar aqui e passar o nosso pincelzinho de limpeza, que já deixa numa situação boa para se trabalhar. Outra coisa são os terminais dos componentes. Mesmo quando o componente é novo, apesar dele parecer estar limpo,
Dificilmente, se você tentar botar solda nele aqui, a solda vai pegar. Sempre é criada uma pequena camada uma camada isolante que não permite que a solda grude. Então, se você olhar e ver que é um componente novo e que o terminal não está tão sujo, pode até tentar fazer isso aqui, ó, com papel toalha, fazer a limpeza do terminal. E se ele ficar com a aparência prateada, só com isso já pode fazer a soldagem. Se não, se você perceber que ele ainda está meio sujo, aí não tem jeito, tem que pegar a lâmina e fazer uma pequena raspagem em todo o componente que for ser soldado. A raspagem é somente superficial. Pegamos então a placa de circuito impresso e vamos marcar mais ou menos o ponto que vai ser feito a dobra do componente. Nesse caso aqui vai dar mais ou menos no tamanho do comecinho da pinça. O que a gente faz? A gente coloca a pinça aqui e dobra. Por que isso? A gente não pode pegar e dobrar bem aqui no pezinho do componente, senão o risco de danificar ele é muito grande. Isso aí é especialmente válido para diodo de vidro, ok? Sempre tem que ter um apoio para poder dobrar o componente. Feito isso, basta inserir ele no lado dos componentes. Virar a plaquinha e iniciar o processo de soldagem. Tem um pequeno detalhe que é o seguinte: muita gente recomenda fazer isso aqui, ó, dobrar ele assim para poder pegar e começar a soldar. Gente, não façam isso. Por quê? Você não pode colocar um componente e pensar que ele vai ficar lá pro resto da vida. Em algum momento você pode precisar fazer a remoção desse componente. Se o terminal estiver dobrado e você colocar a solda aqui, a colocação vai ser fácil. O difícil é tirar depois. Quando você botar o sugador de solda, ele não vai conseguir tirar a parte que está de baixo aqui. Então, pessoal, a forma ideal de soldar é essa aqui, ó. Deixa o componente reto, deixar ele reto e iniciar o processo de soldagem, tá? Quem não tiver habilidade de estar segurando ele aqui por baixo, que nem eu estou fazendo, ou então a placa for muito grande, não tiver jeito, aí não tem jeito, aí você dobra, mas dobra no máximo 45 graus, tá? Não dobra até ele ficar rente com a placa, porque fica muito difícil de retirar ele depois, tá bom? Deixando ele aqui, pegando a solda, segurando ele. E quem tem que fazer com ferro de soldar toda vez? Fazer a limpeza da ponta, ok? E aí, como é feita a soldagem? Primeiro a gente pega o ferro de soldar e nunca usa a pontinha dele. Usa essa lateral bem aqui. Com a lateralzinha da ponta do ferro de soldar, a gente encosta ao mesmo tempo, certo? Ao mesmo tempo, na ilha e no terminal. E aquecemos ela. Depois que ela assumir temperatura, a gente pega a solda e encosta. Depois a gente remove a solda e depois remove o ferro de soldar. Um processo bem rápido. Só isso aqui. Ok? Então, colocar o ferro de soldar entre o terminal e a ilha. Colocar a solda, remover a solda e depois remover o ferro de soldar. Por que não pode remover o ferro de soldar primeiro e depois a solda? Porque senão ela pode ficar grudada. Ó. Por exemplo, vou encostar aqui e botar a solda. Vou tirar o ferro de soldar. Aí a solda ficou grudada. Certo? E mesmo que ela não ficasse grudada, quando eu puxasse ela e aqui ainda não tivesse solidificado, ele ia deixar uma solda feia. Então, o procedimento é esse. Colocar o ferro de soldar, esperar esquentar o terminal e a ilha e aí colocar a solda.
remove a solda e remove o ferro de soldar. Outra coisa importante é o tempo. A solda nunca pode demorar, o processo de soldagem nunca pode demorar muito. Por quê? Uma região dessa ilha, que leva muito tempo por uma temperatura alta, a ilha tende a descolar da placa de circuito impresso, danificando ela. Então o processo de soldar tem que levar no máximo 1,5 segundo, 2 segundos, por aí. Não pode passar disso. Ou seja, a soldagem é um processo instantâneo, é um processo rápido. É só chegar aí, fazer a solda, não pode demorar demais. Depois que a gente inserir o componente, a gente vai fazer o quê? Vai fazer a extração do excesso do terminal com o alicate de corte lateral. Uma coisa importante é o seguinte, nunca faça isso aqui. Cortar o terminal e fazer isso aqui, ó, esse movimento. Por que a gente não pode fazer isso? Porque quando você corta e faz esse movimento, a possibilidade de você danificar uma ilha e uma trilha é muito grande. Então você sempre faz assim, ó. Você faz o corte, certo? E balança o terminal, que ele vem. Mesma coisa aqui, faz o corte, balança o terminal, que ele vem. Não faça o corte, faça isso não, ok? Nunca faça isso. É fazer o corte, puxar o terminal, que ele vem, ok? Vamos ver esse procedimento com mais detalhe agora com o microscópio digital. Ok, pessoal. Aqui o procedimento é o mesmo já visto anteriormente. Basta fazer o quê? Basta encostar o ferro de soldar na ilha e na trilha, na ilha e no terminal do componente, tirar a solda e remover o ferro de soldar. Mesma coisa nesse bem aqui. Encosta aqui a ponta do ferro de soldar, a lateralzinha dele, no terminal e na ilha. Coloca a solda, remove a solda e depois remove o ferro de soldar. Coloca aqui, esquentou, colocou a solda, removeu. Tá pronto, tá feita a solda. Existem alguns cuidados a serem tomados para que seja feita a solda de circuitos integrados, que são esses componentes aqui, com várias perninhas. O primeiro deles diz respeito à limpeza dos furos. É sempre bom garantir que está tudo bem limpinho. Confirmar inclusive com o terminalzinho de resistor, um por um. Ver se ele consegue passar por cada um dos furos aonde a gente vai colocar o circuito integrado. Se algum deles não passar, é necessário fazer novamente a limpeza. Ok? Aqui é a mesma forma. O lado que vai ser feita a solda, a gente faz a limpeza usando óxido isopropílico. E o componente em si, ele precisa estar com os terminais muito bem alinhados. Para alinhar, a gente usa o alicate de bico. Vai ajustando eles até que eles fiquem bem alinhadinhos, certo? Fazendo esse procedimento aqui também, garante que vai ficar alinhado. E para que eles não fiquem umas pernas para cá, outras para lá, a gente procura uma superfície bem plana e faz isso aqui, ó. Dobra de um lado, dobra de outro. Até que visivelmente os terminais fiquem bem alinhados, certo? É costume fazer também o seguinte: antes de colocar ele do lado dos componentes, a gente faz um teste tentando colocar ele do lado do circuito impresso, ok? Para ver se ele encaixa. Aí se não encaixar, tem que limpar as perninhas dele e alinhar. Como ele encaixou, é só virar e encaixar ele no seu devido lugar, prestando atenção no chanfro dele, que indica qual pino 1. Depois de encaixado, a gente faz o seguinte: com a ponta do ferro de soldar bem limpa, fazendo a limpeza, inclusive aqui na esponja vegetal, a gente trava as extremidades dele,
a gente solda as extremidades. Ok? E aí, não faz a soldagem na sequência, para evitar de acumular calor demais em uma área do CI. A gente faz a soldagem de forma alternada. Solda esse aqui, solda, por exemplo, o último, solda esse outro lado aqui, solda agora o último, pula alguns terminais, certo? Nunca faz na sequência. Já vem para esse outro lado. E aí terminamos. Tentando fazer a soldagem o mais rápido possível. E aí fazemos novamente a limpeza usando o álcool isopropílico. Temos então concluído a soldagem do circuito integrado. Obrigado por assistir ao nosso canal. Espero que as informações repassadas sejam úteis. E, caso você goste, clica aí embaixo em gostei, se inscreva no canal, assista os nossos outros vídeos e obrigado.